Rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. Grandes ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, R$139. Via Plus 1000, R$39,90. Bomba autoaspirante meio cavalo, R$299,90. Motosserra Steel, R$709. Aparador de grama 1000 watts, R$214,90. Aproveite a grande queima de estoque de betoneiras. Terra Mar Fórum, 2723-1674. E Terra Mar Turf, 3025-2535 e 99935-5888, com estacionamento próprio. Estamos de volta, são 8h11. É muito engraçado e seria interessante que o ouvinte pudesse até ouvir o nosso papo de bastidor. Às vezes é perigoso, é melhor não. Claro, mas é que... Olha, isso já derrubou um ministro. Você lembra do Recupero lá? Que é verdade. Ficou captado o áudio de bastidores do Recupero. Isso já derrubou o ministro. É verdade. Deixa os microfones fechados no intervalo. Não só ministro, mas aquele Boris Casoy também falou uma barbaridade. Derrubou o William Vac, seu colega. Derrubou o William Vac lá, lembra? É verdade. E o do Boris Casoy foi com um gari. Uma história do gari dando... Foi do aleijado também, ele falou, não sei o que, o cego falando do aleijado. Aí depois ele foi muito inteligente, ele se penitenciou e mostrou que ele tinha um defeito físico. Ele falou, olha, eu só falo bobagem, queria me desculpar. Não lembra no jornal que ele apresentava? Lembro. Ele foi um dos pioneiros em comentar a notícia, né? Foi. Um outro estilo de jornalismo. Aí ele saiu com uma dessa, não sei o que, o aleijado. Aí alguém deve ter falado, foi indelicado. Aí depois ele se levantou, fez questão de se levantar da bancada e mostrar que ele tinha um problema físico. Teve uma... saiu bem. O Arnaldo é jornalista, eu sou também, o doutor Marcelo está diariamente lidando com esse tipo de coisa, e você, Margarida, também, mas teve uma nos Estados Unidos ótima também, de uma jornalista muito respeitada, esportiva, de golfe, e que aquele jogador de golfe famoso, Tiger Woods, vencia tudo nessa época, estava vencendo mais um torneio. Aí perguntaram a ela, falou, fulana, como é que vai fazer? Esse cara ganha tudo. Ela falou, olha, só tem uma forma de derrotar o Tiger, sequestrar ele, botar ele num beco e linchar. E isso era uma coisa que se faziam com os negros americanos na região do sul. Aí, ela foi afastada. Mas aí o próprio Tiger falou, não, eu entendi o que ela quis dizer. Ela não quis dizer que eu devo ser linchado, não. Ela quis dizer apenas que, normalmente, no esporte, ninguém vai me vencer. Aliás, eu fico orgulhoso de ouvir esse comentário. Foi como ela se livrou, que ela quase foi demitida do canal lá, da CBS. Marco, vamos lá. Tem um ouvinte nosso aqui, antes da gente voltar nosso bate-papo aqui com a Margarida e com o Marcelo, pediu para não se identificar, embora ele faz comentário em rede social, ele mesmo já se auto-identifica. Né? Mas, enfim, perguntando sobre a questão de pagamento de RPA do mês de agosto da Prefeitura. A gente não tem essa informação, eu me comprometo aqui a checar e trazer no programa de amanhã se tiver alguma novidade com relação a isso. Agora vamos voltar nós aqui ao nosso tema e também parabenizo o programa, parabenizo vocês pelo debate, esse ouvinte que está acompanhando a gente. Voltando ao nosso tema, a gente está aqui discutindo hoje, nós estamos em 2019, a questão LGBTI, questão de direitos. Isso mostra, na visão de vocês, que o Brasil ainda é um país conservador e apimentando ainda mais o debate. O resultado da última eleição, das últimas eleições, tem o Crivella no Rio, que a gente está tratando aqui dessa questão religiosa, o próprio Witzel, que tem uma pauta mais ligada à direita, e também o Jair Bolsonaro. Isso comprova que o país é conservador e Campos, como já dizia Getúlio Vargas, é o espelho do Brasil? No mundo todo, né? Na Alemanha, venceram partidos de ultradireita, inclusive com temor de ressuscitar ideologias fascistas. Né? O mundo todo está vivendo um momento de renascimento. E isso a gente precisa se preocupar,
se não é o radicalismo de determinadas pautas de esquerda que recrudescem as pautas de direita e vice-versa. Eu me considero uma pessoa de centro, costumo dizer o seguinte: a pauta radical da esquerda me faz ter uma enorme simpatia pela direita, assim como a pauta radical da direita me faz ter uma enorme simpatia pela esquerda. A gente tem que aprender a encontrar o caminho do meio, o que é simples assim. O mundo é pendular em todos os campos. Inclusive nesse campo, para a gente não fugir da nossa temática, nesse campo LGBT. Se nós pegássemos a Grécia Antiga, era absolutamente comum. Né? Inclusive existiam as casas públicas, as casas de banho, né? O sexo, o hedonismo, a prática do hedonismo, que era o sexo livre, inclusive com parceiros, variadas ideologias, variadas tendências. Isso era muito comum naquele período antigo, da Grécia Antiga. Né? Aí depois se teve uma guinada conservadora, aí depois agora uma outra guinada, mas guinadas que sempre enfatizam o excesso. Esse é o problema. O excesso, ele faz florescer o discurso contrário com o passar do tempo, que não se consegue ter um caminho do meio. O problema todo é descobrir o caminho do meio. Não sou budista, não, mas é o que apregou o Dalai Lama, né, que é o caminho do meio. Ele faz a imagem da corda de um violão. Se você pegar uma corda do violão e estiver totalmente frouxa, ela não produz som nenhum. Se você apertar demais a corda, ela vai arrebentar. Quer dizer, ele mostra então que o caminho tem que ser o caminho do meio. Concordo que a gente está vivendo retrocessos, mas que também está havendo resistência em busca do equilíbrio. Né? Nem muito ao mar, nem muito à terra. É isso que a gente tem que buscar, o equilíbrio. O radicalismo provoca o retrocesso. A gente nunca consegue atingir um ponto de equilíbrio. E é muito ruim, porque você não atende a todos. Você atende só um grupinho que está do lado de lá, ou outro grupinho que está do lado de cá. Né? A afirmação da ideologia de gênero não precisa ser feita desconstruindo o sexo. Eles podem conviver, gênero e sexo podem conviver com respeito mútuo a ambas as ideologias. Da mesma forma que as pessoas podem se orgulhar de ter sexo, elas podem conviver com a ideologia de gênero. Basta que os dois cedam nos seus radicalismos e consigam encontrar um ponto de convivência harmoniosa, que eu acho que é o que, no fundo, todos desejam. É porque a harmonia não está no biológico, está no social. É ali que está a harmonia. Claro, e entendi. A gente só vai conseguir alcançar esse ponto de equilíbrio a partir do momento em que determinada pessoa, ainda que queira se estereotipar, o que você falou do artístico, antigo travesti, passe na rua absolutamente despercebido. O dia que a gente conseguir alcançar o grau de evolução, e aí a gente vai ver que os radicalismos conseguiram baixar e se chegou ao equilíbrio. De sair daqui, todos nós aqui, trajados de uma forma que se afigura condizente com o sexo biológico que nós nascemos. Se nós sairmos na rua e encontrar uma pessoa de sexo masculino, ainda que esteja espalhafatosamente trajada com indumentária típica do sexo feminino, porque assim se identifica e assim quer se vestir, e ela passar na rua completamente despercebida e indiferente a todos, e todos cumprimentarem, né? se conhecerem, como nós aqui nos cumprimentamos, com absoluta indiferença, sem sequer reparar, sem sequer olhar por achar diferente, aí nós vamos ter atingido o ponto de equilíbrio que eu reputo ideal. A naturalidade do social. É verdade, de saber conviver socialmente, né? Agora vamos falar sobre os avanços que já aconteceram, né, no campo jurídico, que é a área de atuação de vocês dois, a Margarida como advogado, o doutor Marcelo como promotor. O reconhecimento, por exemplo, da união estável, o Brasil vem avançando progressivamente. Como que a senhora vê esses avanços e o que precisa? Vou começar com a senhora, depois passar para o Marcelo. Como que a senhora vê esses avanços no campo jurídico, o que ainda precisa avançar na opinião da senhora? Avançar, por exemplo, exatamente essa naturalidade. Mas isso é mais no convívio social, né? Não só, porque não adianta você instituir uma lei ou um decreto e, na realidade,
ele não ser absorvido pela sociedade, entendeu? Precisa ser absorvido pela sociedade. Essa união estável, por exemplo, quando tem o levantamento no Brasil, né, a gente descobre que tem vários números de pessoas que convivem do mesmo sexo, entendeu? Que atingiu um grau maior, tá? Mas as pessoas, quando chegam, às vezes, na sua comunidade, elas ficam assim, olhando, como o doutor Marcelo falou, sabe, olha... Com estranhamento. E estranha, e fica cochichando e tal. Então, não adianta a gente ter só os avanços legais, se não tem esse avanço na sociedade. A sociedade precisa ser preparada, precisa avançar no sentido de respeitar e aceitar aquilo que está aí. Mas as garantias jurídicas, elas também não são passos importantes? Por exemplo, no caso de uma pensão por morte... Muito importante. Hoje em dia, por exemplo, é isso que eu digo, essa tutela jurisdicional, que eu falei, que eles precisam, que os casais LGBT precisam, que os pares ou não LGBTIQ+, precisa, está aí, entendeu? União estável, o casamento, né? Igualdade, a questão da previdência. Um dia eu vi um rapaz petroleiro falando assim, minha mulher não conseguiu isso aí, olha a modernice deles. Não é modernice nem nada, é a luta deles. Dependência econômica, né? E tem a coisa, eles lutaram família. Por isso, eles lutam para isso. Tem um caso, Margarida, adoção. E o doutor Marcelo deve lembrar, um dos primeiros casos a serem discutidos publicamente foi o caso de um artista plástico, Jorginho Guinle, que era filho do Jorge Guinle, né? Com um fotógrafo chamado, que é meu xará, de nome e sobrenome, Marco Antônio Rodrigues, que é considerado um dos grandes fotógrafos dos últimos 50 anos. Né? Ele está no nível de um Evandro Teixeira, de outros, né? Sebastião Salgado. Ele tinha muito mais condição financeira até do que o próprio Jorginho. Porque o pai dele não tinha nada, morreu morando no Copacabana Palace de favor, foi um playboy, né? O Jorginho Guinle. E o pintor, você sabe como é que é a vida de pintor, vende um quadro um dia, aí fica um ano sem vender, os quadros não são baratos e tal. E aquele apartamento, tudo que eles tinham eles viviam juntos, foi comprado com os dois e ganharam na justiça. O Marco Antônio Rodrigues ganhou na justiça e ficou com os bens. A mãe só teve direito. A mãe veio dos Estados Unidos só para brigar pela herança do filho, que na verdade... Se bobear, pela geração que se bobear, deve ter excluído do convívio, em virtude dele ter resolvido... ela sim, a mãe sim, que era americana, Dolores. E aí na hora da herança aparece. Na hora da herança aparece, exatamente, doutor Marcelo. Que a gente vê a mortandade, o homicídio, entendeu? Que ocorre na população LGBTI é muito grande, porque existem pessoas Aquelas muito cenas de agressões gratuitas Isso. que às vezes são captadas em câmeras de segurança. Teve uma em São Paulo há pouco tempo. Sim. Pelo simples fato do indivíduo lá se trajar com roupas femininas. E teve uma em São Paulo que foi patética, uma selvageria. Não tem como classificar, né? Passavam dois rapazes, aí passou outros dois de mão dada, mas você captava pela câmera de segurança que não houve nada, de uma hora para outra, do nada, os que vinham passando desviaram a trajetória e começaram a investir e agredir os outros. Quer dizer, isso é uma selvageria que a gente tem tido. Inacreditável. Porque não, mas pode não, tem explicação. não. Se tivesse realmente isso que o doutor Marcelo mesmo está colocando, não aconteceria. E tem uma coisa, é muita morte, é muita violência, e tem uma coisa, com atitudes assim, truculentas mesmo. Eles só matar não basta, sabe? Tem que ter realmente... Eu queria colocar uma pergunta para o doutor Marcelo e até para a doutora Margarida também.
o que é exatamente, juridicamente falando, em homofobia? O que é exatamente falando homofobia? Eu explico. Você só dar a sua opinião, você só expressar, por exemplo, uma posição de ser contrário ao casamento gay. Se bem que eu acho que eu não tenho direito de ser contrário nem a favor. É que quem é contrário não casa com... Não casa com gay, fique quieto, não se meta. Mas ou é uma atitude, ou é realmente uma atitude. Por exemplo, eu tenho o poder de contratar na minha empresa. Aí eu não vou contratar aquela pessoa extremamente qualificada porque ela é gay. Isso, para mim, é homofobia. Eu acho que você já deu a resposta. Não, mas eu digo estender um pouco mais. A liberdade de pensamento, a meu sentir, não deve ser confundido com homofobia. Eu defendi posições no sentido de que achava adequado aquela decisão que acabou sendo reformada. Isso pode ser recebido por alguém mais sensível, não é o caso da senhora, mas pode ser recebido por um ouvinte mais radical, mais sensível, como um pensamento homofóbico. Eu tenho plena consciência de que não é isso. É uma questão de eu poder também me expressar. Essa decisão que o senhor está citando, só para o ouvinte que chegou agora, é a questão da Bienal. Né? O senhor não concordou com a decisão do Supremo, sim com a do TJ. Exatamente. Isso pode ser visto, dependendo da visão de alguém um pouco mais radical, mas isso é um homofóbico? Não, de maneira nenhuma. Agora dizer que a pessoa de maneira nenhuma. Altamente competente. Agora, deixar de contratar uma pessoa pelo fato de ser... As novelas, às vezes, trazem abordagens interessantes. Essa lá da personagem trans, lá da fábrica, lá da Maria, do Bolos da Paz, da Maria da Paz, né? Que a atual gestora da fábrica queria obrigá-la a vir vestida como homem, isso é um típico gesto de preconceito, de homofobia. Vai muito além do fato de professar que não concordava, de ter a sua opinião contrária. Isso vem um ato concreto discriminatório de homofobia, sem dúvida nenhuma. E ela procura muito além da liberdade de expressão. Né? E o personagem da novela mostra que é um excelente profissional. Sim. O exemplo veio como, não sei se você pensou nesse exemplo, mas veio como uma luva para isso que você ilustrou. Entendeu? O exemplo, na verdade, que me veio à cabeça foi de um fato em São Paulo. Uma pessoa que é muito competente, que foi afastada de um trabalho, mas além do fato da pessoa ser gay, ela tinha um exagero muito grande na aparência, brincos e piercing por nariz, olho. Aí o dono da empresa alegou que estava fora dos padrões do dress code da empresa, que ele não poderia trabalhar daquela forma. Seria interessante ouvir um especialista em direito de trabalho com relação a isso, se é possível. Eu confesso que eu estaria dando um palpite, e aí eu sairia. Eu fui tão exaltado com relação ao conhecimento pela doutora Margarete, que eu fico com receio Margarida, que eu fico com receio de dar um palpite numa área que não me domina. Seria o caso de ver se isso seria compatível com as regras do direito do trabalho, a empresa exigir um dress code, que aí valeria não só pelo fato dela utilizar adereços espalhafatosos, não. Seria pelo fato, imagine, por exemplo, alguém que trabalhasse na cozinha com cabelos compridos, com barba de Papai Noel. Não seria só essa questão. Teria que ver se há como exigir um dress code em virtude da atividade realizada pela empresa e até que ponto isso estaria sendo razoável para a própria segurança empresarial, do próprio produto que é produzido, ou até que ponto isso não seria, de fato, um ato de preconceito. Interessante seria ouvir um especialista em direito do trabalho, para saber como que eles têm entendido nesse sentido, que não é a minha especialidade. Deve haver realmente, porque eu já vi caso de uma empresa que exigia, todos os nossos funcionários têm que usar terno e gravata. E um deles falou assim, mas senhor, eu não tenho dinheiro para comprar terno e gravata, eu não tenho. Mas a empresa vai te dar então. Você vai em tal loja e pega 3 ternos, tantas camisas você imagina e gravata. O que seria, você imagina o que seria um dress code no meu pensamento adequado, que não seria discriminatório. Suponhamos que nessa empresa tivessem uma mulher trans, por exemplo.
Bom, ela não vai se vestir de terno e gravata. Então, use o correspondente esporte fino do traje feminino. Exatamente. Isso eu não veria como uma discriminação. Também então, se vejo. essa mesma empresa determinasse que ela, então, viesse trajada, e aí imagine que ela tivesse gostasse de usar uns adereços espalhafatosos, que para a imagem da empresa fosse julgado inadequado. A questão não é obrigá-la a vir trajada de terno e gravata, porque biologicamente é um homem. Então, para o nosso dress code, a senhora teria que usar o equivalente da indumentária feminina, já que é assim que a senhora se identifica, é assim que a senhora se veste, de esporte fino, venha de vestido, venha de tailleur, venha de... Mas não venha lá com fio dental, não venha com um brinco, parece um adereço de escola de samba. Aí isso me parece que não... Enfim, mas eu repito, eu não sou especialista em direito do trabalho, mas aí me parece que não descambaria para o campo do assédio. Eu vou trazer um outro assunto aqui para a gente discutir com relação à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou como crime de homofobia também a LGBTfobia, né, como ficou conhecido. Vou trazer essa discussão em dois sentidos. Eu vou começar com a Margarida, depois o Dr. Marcelo complementar. Os impactos dessa decisão do Supremo para a sociedade e a percepção de vocês do ordenamento jurídico de um caso como esse, que seria competência do Legislativo ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses dois pontos, o que reflete na sociedade de forma geral, esse reconhecimento como o crime de homofobia, e o porquê de o Supremo decidir isso ao invés do Congresso? Bem, se deixasse o Congresso decidir, não ia ser decidido agora, entendeu? E as coisas estavam tomando um rumo muito grande e muito difícil, né? E a gente precisava de algum pressuposto legal, entendeu? Para dar um basta nisso, mas não para colocar esse pressuposto de forma assim, vamos dizer, de forma assim marginalizada, ou seja, você não tem um equilíbrio na hora da análise disso aí, que tudo é homofóbico, é homofóbico ou não homofóbico. Você tem que respeitar, sabe? E também você não tem que violentar nem agredir. Agora, você não ter simpatia, sabe? É um direito seu, sabe? Conquanto que você respeite e que você não agrida. Mas o que está acontecendo? Uma violência muito grande, uma agressão muito grande, mortes, e por isso que foi para o STF, tá? Ok, doutor Marcelo, você acha que caberia mesmo ao Supremo nesse caso, a decisão? Só para traduzir um pouco, esclarecer. Isso foi uma ação direta, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma forma do chamado controle concentrado de constitucionalidade, em que se pediu ao Supremo Tribunal Federal que declarasse que, enquanto não houvesse uma lei específica definindo como crimes o preconceito de gênero, essa manifestação de preconceito estaria tipificada, configuraria crime de racismo. Essa que foi a decisão do Supremo Tribunal. A consequência concreta dessa decisão não é, num primeiro momento, perceptível, porque ela vai depender que nós vivemos um denominado sistema acusatório, ela vai depender que se levem notícias da prática de crime de discriminação por preconceito de gênero e que, então, o Ministério Público ofereça a denúncia para que alguém, então, possa pontualmente responder criminalmente como racismo, tendo como pano de fundo o preconceito de gênero. Essa manifestação ela foi, de certa forma, simbólica, no sentido de dizer que, chegando isso ao Supremo Tribunal, não vai se dizer que o fato é atípico, porque a Corte, se antecipando, declarou o entendimento que considera como sendo crime de racismo, enquanto não tiver uma lei específica, as discriminações de gênero. Então, a eficácia concreta vai depender de haver ações penais. Sim. E isso não fica a cargo do Supremo Tribunal Federal e nem é consequência direta dessa decisão tomada no Supremo Tribunal Federal. Isso é só o esclarecimento. Com relação, você perguntou a minha opinião, e aí é uma questão de coerência da minha parte. Eu sou contra o denominado ativismo judicial, em todas as áreas.
Eu, particularmente, minha posição acadêmica, é contrária ao denominado ativismo judicial. Não acho que o juiz seja legitimado, no modelo brasileiro, a legislar. Primeiro ponto. Segundo ponto, em se tratando de matéria de crime no direito penal, existe um princípio muito caro que, na minha opinião, não foi levado em consideração nessa decisão, que é o princípio da reserva legal. Só a lei pode definir crimes. A Constituição Federal diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Né? O chamado princípio do nullum crimen nulla pena sine lege, também conhecido como princípio da legalidade estrita. Então, o direito penal ser levado à equiparação de condutas não expressamente mencionadas, já que lá na lei de racismo, lá nos dispositivos iniciais que declaram quando ela incide, não falam em gênero, falam em preconceito de cor, raça, religião, etnia, outros conteúdos, mas não fala em gênero, a mim me parece que foi equivocado. Apesar das melhores intenções, a mim parece que foi equivocado na perspectiva da violação ao princípio da legalidade estrita. É essa posição crítica que eu tenho, coerente com tudo que eu defendo no meu magistério, que é o respeito ao princípio da reserva legal. Ok. Vamos trazer um outro assunto também que sempre gera algumas discussões, que é a questão do conceito de família com relação à constituição de família com pessoas do mesmo sexo. E também um outro assunto importante que vem a reboque disso, que é a questão da adoção por parte de casais gays, né, do nosso país. Nós temos aí tantas crianças na fila de adoção, né, que é um tema que até às vezes contrassenso. Você ter alguém querendo adotar e alguns impedimentos nesse sentido. Como que a senhora avalia esse posicionamento, esse entendimento de família, esses novos perfis de família? E quando a gente fala em novo perfil, muitas vezes não tem nem casal, porque às vezes a mulher sozinha, que é a chefe de família. A Constituição ela inovou em relação ao anterior, quando fala que a entidade familiar ela pode ser uniparental. Sim. Nós mudamos na própria Constituição o conceito de família, que é a família uniparental, Sim. composta por pai, mãe, pai ou mãe e filho, e não na ótica anterior, pai e mãe, pai, chefe da família. Isso tudo já caiu com a Constituição desde 88. Mas e essas novas nuances que a gente tem visto a partir de agora, Margarida? Como que você avalia esse desenvolvimento disso na sociedade? Esse reconhecimento, existe esse reconhecimento a essas novas famílias? E para a questão de adoção, você chegou a citar isso muito rapidamente uma resposta, mas essa questão de adoção, como que ela funciona, principalmente aqui, na nossa realidade em Campos? Aqui em Campos nós tivemos um casal que hoje está em Rio das Ostras, que eu acompanhei, né? E outras pessoas, o gay sozinho, né? Outros. Isso aí, no Ministério Público, tem sido alguma coisa natural no encaminhamento, né? E o que aconteceu? Inclusive a Folha teve uma grande presença, né? E fez uma enquete para poder ver se quem aprovaria essa adoção de um casal gay, né? O que aconteceu? Eu tive que pegar recurso de advogados do Brasil todinho, de fora, outras pessoas, porque o dito movimento LGBTI daqui de Campos não estava nem aí, entendeu? Nem se manifestou, nem nada. E tem uma coisa, simplesmente o enquete foi desfavorável quando o movimento daqui não votou, não quis nem saber. Aí o que acontece? Às vezes aqui há muita vaidade, as pessoas gostam muito de passar por entrevista, subir no palco e tal, ter seu nome citado e tudo. Agora, o ideal
Eles, por exemplo, eles não se preocupam com conhecimento, muito difícil. Quando eu comecei o meu trabalho, eu ia para o Rio, porque lá eu tinha o apoio de Ione Ling, Cláudio Nascimento e outros mais. Porque aqui em Campos é uma concorrência, eles concorrem muito. Eles querem que a OAB trabalhe, esteja ali no meio deles e fala assim, a OAB está aqui. Mas a gente não está aqui, a gente está para receber pessoas, atender, encaminhar, sabe? A gente está também para orientar, a gente está para trazer palestra para o conhecimento, é para isso aí que a gente está, sabe? Então, o que aconteceu aqui em Campos simplesmente nós abrimos recentemente até o Fantástico trouxe um caso aqui de Campos de um rapaz que... Sim, é um deles. A gente já deu matéria também, inclusive, eu não me recordo o nome dele aqui agora, que adotou várias crianças. Isso, várias crianças. Então, aqui em Campos, o Ministério Público está de parabéns, entendeu? Porque hoje é pauta no Ministério Público, tanto faz casal hétero, casal gay, sabe, LGBTI, não interessa. Interessa se as pessoas realmente têm condição de criar aquelas crianças, de acompanhar aquelas crianças, se tem qualificação para isso. Não é você querer adotar uma criança, é você ter condições, porque vale ali o interesse do bem-estar da criança, não é do casal, seja lá qual for, né? Então, hoje o Ministério Público está de parabéns. Infelizmente, aqui em Campos, o movimento LGBT não tirou proveito disso. Ou seja, não aproveitou esse encaminhamento para ir adotar, ir lá buscar, entendeu? Não há discriminação alguma. Eu sou uma pessoa que não. Se tivesse, eu falava. Não há discriminação nenhuma no Ministério Público quanto a isso. Tem havido resistência em outros estados? Tem havido resistência em outros lugares? Tem, muita resistência, entendeu? Muita resistência de juízes e tudo mais, né? Então, eu espero que a comunidade LGBTI daqui de Campos aproveite, sabe? Aproveite esses braços abertos, né? Essa bem-querência para encaminhar as suas questões. Não é para ninguém lá, vamos adotar porque é bonito adotar. Não, vamos adotar porque tem crianças precisando de lares e precisamos de bons pais. Eu tenho dois argumentos que vão inteiramente ao encontro do que, não de encontro, mas ao encontro do que a doutora Margarida falou. Em primeiro lugar, eu acho que o pressuposto para se deferir uma adoção é aferir a capacidade dos adotantes de darem amor e proverem as necessidades do adotando, o que independe absolutamente da orientação sexual dos adotantes. O importante é saber se eles têm condições e capacidade de dar amor ao adotando e prover as necessidades do adotando. Aferido isso, evidente, não há a menor razão para sim deferir a adoção comum de casal pelo fato de se tratarem de pessoas do mesmo sexo. Muito menos exigir que um deles faça a adoção unilateral, como é a alternativa que antes se oferecia, né? Não, então adote unilateralmente. Não, eles querem os dois serem responsáveis pela criança. Mas ainda que não se pudesse pensar assim, eu tenho outro argumento, esse um pouco mais utilitarista, mesmo para aqueles que acham que devem utilizar isso como fator determinante para impedir a adoção, eu diria que é muito preciosismo pela enorme quantidade de crianças que se tem na fila de adoção, achar que se pode escolher os candidatos a adotantes pelo simples fato das suas orientações sexuais e achar que estão fazendo realmente o melhor para a criança, que é deixá-la no abrigo, ao invés de deixar que ela vá para um lar pelo simples fato daquele lar ser composto por casais do mesmo sexo. Isso, quer dizer, é um argumento utilitarista para complementar o primeiro argumento, como se não bastasse o absurdo de querer impedir a adoção nesse pressuposto, que nada tem a ver com o que se deve buscar do bem-estar para a criança, ainda tem a questão de achar que então o melhor é ficar no abrigo.
Quer dizer, a gente tem uma população enorme de crianças à espera de adoção e não pode se dar ao luxo de querer restringir os potenciais adotantes pelo fato da sua preferência sexual. Isso, de fato, é um absurdo. Bom, são 8h45 praticamente. Nós chegamos ao nosso limite aqui de tempo. Eu acho que esse assunto, doutor Marcelo, doutora Margarida, eu acho que esse assunto poderia se levar uma semana inteira se falando, porque tem tantas variantes, tantos... Eu mesmo tenho 4 perguntas aqui na cabeça que eu gostaria de ter feito e não posso fazer, até por uma questão do tempo. Mas é muito importante que as pessoas, como disse a Margarida mais cedo, que as pessoas leiam, se informem, antes, na verdade, Arnaldo, Sim, antes de julgar, antes de... Você não é obrigado a mudar a sua opinião, seus conceitos, nada, mas evitar tomar uma atitude que prejudique. É muito feio, né? Qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de radicalismo. De radicalismo. Aqui, né? Tanto de um lado quanto de outro. Eu queria agradecer a Margarida, agradecer ao Marcelo pela nossa oportunidade aqui. Como a gente ainda está com... Acho que a gente ainda tem um tempinho, queria deixar um espaço para vocês fazerem as considerações finais de vocês aqui sobre esse nosso bate-papo. Começar com a Margarida, por favor. Bem, a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer, né? Esse clima muito legal, né? Esse respeito, sabe? Esse carinho, sabe? Tanto do Marcelo comigo, como eu com ele, com vocês, sabe? Você vê, a gente está conversando o tempo todinho, discordando, concordando, mas com o maior respeito, com a maior civilidade. Isso aí é muito importante, que as pessoas às vezes vão com debate para um agredir o outro, aí sabe como? Aí vai lá para aquele viés, lá para sabe, do lado oposto, que não tem nada a ver. Você tem que aproveitar a disponibilidade de pessoas que entendam aquilo que você defende, né, para você crescer junto. E quantas vezes te leva até a refletir, sabe? A diferença de pensamento está em levar você a refletir sobre. E você cresce. Quando está tudo igual, sabe? E quando não há respeito à opinião do outro, sabe? É muito ruim isso. E quando há debate, às vezes eu vejo as pessoas tão desrespeitosas uma com a outra, sabe? Aí o que acontece? Você pega a sua coisa e vai embora. O doutor Marcelo também, eu vou embora. Eu não vim aqui para esse tipo de coisa. Eu vim aqui para um debate rico, bacana, né? Sabe? E mesmo que eu não o conhecesse, não soubesse de quem seria, eu esperava também uma pessoa assim, sabe? Então eu estou muito feliz. É isso que enche a gente de alegria e faz a gente ir para frente de uma forma mais sólida, sabe? Mais cheia, mais esperançosa, sabe? E eu agradeço a vocês todos, né? Por esse momento. Agradeço a Deus e agradeço a vocês por esse momento, um momento maravilhoso. E quantas vezes puder convidar a gente, pode convidar, que eu tenho certeza que ele também virá com toda alegria. Essa é a segunda vez que eu participo aqui do programa de vocês, que eu diria que hoje é um dos grandes programas de entrevista aqui de toda a região. Quero dizer que é um prazer, mandar um abraço para Luizinho, que hoje não esteve presente, e dizer que nós fizemos um exercício de democracia com esse debate, né? O bom debate não é aquele em que o debatedor procura desqualificar o outro pelo fato de não pensar igual, e sim procura tentar demonstrar por argumentos a sua razão, sempre sem perder de perspectiva de que a verdade não é uma só e que ninguém é dono dela. Então acho que esse é o bom exercício de democracia que eu acho que a gente hoje fez, e isso certamente vai trazer grandeza para quem nos ouviu e vai tentar iluminar para que forme a opinião, né, de quem nos ouviu da forma mais democrática possível, municiando-os de argumentos, para que cada um, então, tenha a sua própria convicção.
É isso. Agradeço a vocês e estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor agradece Marcelo. muito. Principalmente, obrigado pela paciência. Nada, eu te agradeço demais a disponibilidade de vocês. Bom, Arnaldo, boa quarta-feira para você. Deixa eu só falar, Marco, para amanhã eu tô na pendência de uma confirmação de Odivan para vir aqui, pra gente falar sobre esporte. Odivan? Mas ele estava com uma agenda para confirmar hoje à tarde, então não posso confirmar ainda se vai ser com o Odivan, mas saindo daqui eu vou estar entrando em contato com ele, que é essa pluralidade de assuntos também, né? Interessante. Ver se a gente consegue trazer o Odivan aqui amanhã. Grande zagueiro do meu querido Vasco da Gama, já deixo de antemão um abraço, não conheço pessoalmente, mas me deu muitas felicidades do meu querido Vasco da Gama, deixo um abraço para ele. Faz tempo, né, Marcelo, essas felicidades. Tempo. Da época que a gente tinha felicidade, é verdade. Não, os flamenguistas. Tem figuras, né, maravilhosas, né? É verdade. Figuras, sabe? Verdade. Mas então a gente está para essa confirmação daqui a pouquinho, eu passo para você, mas tá se não for o Odivan, a gente vai estar informando na Folha 1 entrevistado de amanhã. Então tá bom. Se você puder, tira uma foto aqui minha e depois faz uma montagem de perfeito. Hoje em dia é fácil, Do programa de hoje, a gente coloca aí você faz uma selfie, me manda que eu vou ter um hoje em dia é fácil. Hoje em dia com Photoshop é muito fácil. Gente, um abraço a vocês e Arnaldo, até amanhã. Vamos torcer aí que a gente consiga conversar com o Odivan e vamos ao intervalo e voltamos em instantes. 2019 inicia